gurizadinha de sexto ano, tranquilo? Na aula anterior nós falamos sobre células, né? Sobre a base, né? As partes, um pouquinho sobre membrana, sobre citoplasma e sobre o núcleo, daquelas células que tem núcleo, né? Lembrando que as bactérias não têm núcleo, são procariontes. E hoje nós vamos estudar sobre os tecidos. Mas não são os tecidos aí, né? De algodão, poliéster, não é isso. Tecido celular é um conjunto de células. E este conjunto de células vai ser semelhante na sua forma e na função. Funciona assim, gurizada. A célula é a menor parte. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Um conjunto de órgãos vai formar um sistema, né? Um sistema digestório, um sistema nervoso. E todos os sistemas juntos vai formar então o organismo, vai formar todo o ser. Então nós vimos célula e hoje nós vamos aos tecidos. O primeiro tipo de tecido se chama tecido epitelial. Tá? Tecido epitelial. Esse tecido, né, eu vou falar de uma forma assim, mais simples, né, para sexto ano, é presente tanto em nós, animais, e também nas plantas, né, com algumas diferenças, mas a função, né, a maioria das características são iguais. Características básicas aí deste tecido epitelial. A primeira delas, as células são unidas, tá? Células unidas. Não há espaço entre estas células. Característica importante, tá? Então, te liga aí, ó, bico de luz. O tecido epitelial, formado então por células unidas, vai ter aí algumas funções. A primeira delas é a função de revestimento. Vai formar órgãos com a função de revestir, de proteger. Vou te dar alguns exemplos aí primeiro aí nos animais, tá? Onde nós aqui nos incluímos, já que nós somos um tipo de animal também, né, gurizada? Somos macacos, primatas. Bom, nós temos como exemplo de órgãos formado aí por tecido epitelial, né? Formado aí por tecido com células unidas, a pele, tá? A nossa pele. A pele, que é o maior órgão do nosso corpo, tá? A pele é o maior órgão do nosso corpo. E a pele então tem essa função aí de proteção, de revestimento. Você está vendo aí uma foto aí de microscopia de varredura. Nós já falamos isso lá na primeira aula sobre microscopia. Então essa foto aí está mostrando a microscopia de varredura, mostrando aí as camadas da pele. De forma bem simples, a pele, né, tem duas camadas principais, né, e subdivisões, vamos falar de duas aqui. Uma camada mais externa, que é formada por células mortas e que vão se descamando, e uma camada mais interna formada por células vivas, que é onde vão estar os vasos sanguíneos. Está certo? Então, tecido epitelial, função de revestimento, o primeiro órgão que eu estou falando aí é a pele. Tem algumas proteínas aí, né, melanina, que dá cor à pele, que protege dos raios solares, a elastina e o colágeno que faz a nossa pele esticar e depois voltar, e com o tempo nós vamos perdendo, né, por isso que a nossa pele, né, ela vai enrugando também, ela vai perdendo a elasticidade com o passar do tempo. Tá? Segundo exemplo de estrutura aí, de órgãos aí formado por tecido epitelial, com a função de revestimento, tem o nome de mucosa. Mucosa. Mucosas revestem os órgãos por dentro. A parte vermelha, dentro da tua boca, tá? Toda essa parte vermelha é uma mucosa. Dentro do teu nariz, né, também tem uma mucosa. Dentro do teu estômago, ó, você está vendo aí o estômago por dentro lá nessa foto, essa foto é de verdade, tá? O nosso estômago por dentro tem uma mucosa.
o nosso intestino, nossas tripas, todas elas então têm esse tecido que reveste por dentro chamado mucosa. E o outro exemplo de tecido de revestimento nos animais se chama serosa. Serosa e não cheirosa, a serosa, que vai revestir os órgãos externamente, pelo lado de fora. Como exemplos, nós temos ao entorno dos nossos pulmões, né, uma pelezinha em torno dos nossos pulmões, que se chama pleura. Uma outra pele por fora do nosso coração, que se chama pericárdio. Uma pelezinha por fora do nosso intestino, que se chama peritônio. Né? Se você já participou, né? Bom, se você já participou de uma carneada, né? Vai matar o boizinho lá para pegar a carne, quando abre lá o abdômen do animal, as tripas, as vísceras, o bicho sai tudo parecendo dentro de uma sacola plástica assim, né? Aquilo lá é uma serosa, tá? É uma pele que reveste os órgãos então por fora. Então, pele, mucosa e serosa. São 3 exemplos de tecido epitelial que revestem, né, com função de revestimento, tá? Células unidas com função de revestimento. Nas plantas também existe a epiderme, que vai ter essa mesma função aí de proteção, que vai formar aí a parte mais externa das plantas, lá no caule, nas folhas, tá? Que então, vai formar lá a casca, tá? A estrutura externa aí do caule, tá certo? E também tem subdivisões ali, tá? Mas a gente não vai tratar isso agora aí, tá certo? De Suber e tudo mais, tá? O felogênio, seus nomes não vêm ao caso. Você precisa saber que tecido epitelial, então, é o tecido formado por células unidas com função de revestimento, tá? Tanto nos animais quanto nas plantas. Outra função do tecido epitelial, no caso aí dos animais, das plantas, é ter a função de secretar, secreção. A palavra secreção, secretar, significa produzir uma substância. Então, como exemplo, eu vou te dar aqui, ó, em nós, o tecido epitelial, estas células unidas, além da função de revestir, então vai ter a função de formar órgãos que vão produzir substâncias. E estes órgãos são chamados de glândulas. Como exemplo, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, as glândulas sudoríparas, tá? A nossa tireoide, o nosso fígado, o nosso pâncreas, são exemplos de glândulas que vão produzir então substâncias, né? No caso aí das glândulas, hormônios. E nas plantas também vai produzir lá o óleo, vai produzir. Segundo tipo de tecido se chama tecido conjuntivo. E eu vou explicar ele em partes aqui. Primeiro eu vou falar dos tecidos conjuntivos nos animais e depois um pouquinho ali nas plantas. Bom, mas o primeiro detalhe do tecido conjuntivo é que, diferentemente do que nós vimos no tecido anterior, no epitelial, no tecido conjuntivo as células estão separadas, cara. Tá? E existe então uma substância entre estas células. Tá? Você vai ver ao longo, eu vou botando as fotos dos tecidos conjuntivos e você vai ver que as células estão separadas. Essa substância é chamada de substância intracelular, ou seja, uma substância que fica entre as células, separando-as. E dependendo do tipo de tecido conjuntivo, porque existem diferentes tipos, essa substância intracelular também vai ser diferente. Em algumas elas vai ser rígida, em outras ela vai ser flexível, em outras ela vai estar em grande quantidade, vai ser mais fluida, vai ser um pouco mais pastosa, e outras ela vai ser totalmente líquida. Então, dependendo do tipo de tecido conjuntivo, vai ser esta substância intracelular. O primeiro tipo de tecido conjuntivo que eu falo, então, se chama tecido conjuntivo ósseo. Você está vendo aqui a fotinho do tecido conjuntivo ósseo. Essa parte mais escura são as células, e vejo que elas estão bem separadas umas das outras.
Característica desse tecido, a substância intracelular é bem rígida, é bem dura, ela é formada por cálcio e fósforo. E o nome já fala, né? Tecido conjuntivo ósseo, esse tecido vai formar os nossos ossos. Outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Você está vendo a fotinho aqui também, né? Tem as células aí e a substância intracelular separando estas células. Essa substância intracelular do tecido conjuntivo cartilaginoso é mais flexível, né? Por isso lá que a nossa orelha ali, né, ela vai conseguir dobrar, porque isso aqui é uma cartilagem, né? Então, essa substância que está separando as células que formam a tua orelha, ela é flexível, ela tem mais uma flexibilidade maior, né? Que não ocorre lá nos nossos ossos, tá? O terceiro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo adiposo, que vai formar a nossa graxa, a nossa banha, o nosso pânceps, a nossa gordura. A substância intracelular ela é bem pastosa, né? Substância mais pastosa, por isso que dá essa flacidez aí na gordura, que fica tudo balançando aí. Não é fácil. Bom, vou falar só alguns detalhezinhos sobre estas células do tecido adiposo. Ela tem algumas características importantes. Uma delas, esse tecido, ele armazena energia. Toda aquela substância que nós ingerimos lá e que não consumimos, não transformamos em energia, vai ficar armazenada nestas células. E essas células têm a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho. Quanto mais energia, quanto mais substância fica armazenada lá, ela vai aumentando a quantidade. Quando você queima isso, ela vai diminuindo de tamanho um pouquinho. Então elas não desaparecem, elas não somem. Isso é o chamado efeito sanfona, que é o engordar e emagrecer. Tá? Não é fácil. Não é fácil. Engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. Outro detalhe importante é que o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele é um ótimo isolante térmico, né? Ele vai impedir, né, que a gente perca, né, que ocorra a perda, né, que a gente perca, vamos cuidar do português aí. Então ele impede que você vá ter então a perda de calor do corpo, né? Ele é um isolante térmico. Um outro detalhe, não é o frio que entra para você, é o calor do seu corpo que sai. Né? O calor é energia e que ocorre uma transferência de energia. Quando um ser lá, né, morre de hipotermia, de frio, não é porque o frio entrou, é porque o calor dele, né, o meu calor, que saiu para tentar equilibrar com a temperatura lá fora, mas não conseguiu. Então o tecido adiposo ele é um isolante térmico. Então tu vê esses animais que vivem em lugares bem frios aí, né, um urso polar ou uma baleia mesmo, tem uma grande reserva de gordura que também já serve para duas coisas. Uma, para armazenar energia na falta de alimento, então ele começa a consumir aquela gordura, né? Quando aqueles ursos lá vão hibernar, eles ficam consumindo aquela gordura do corpo, né? Depois que eles, quando acordam lá, né, da hibernação, eles já estão bem magrinhos, tá? E também serve aí para proteger do frio. E o quarto tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo sanguíneo. Sim, o nosso sangue também aí é formado por células, e essas células estão aí separadas por uma substância intracelular. Essa substância intracelular que forma o nosso sangue, né, ela é totalmente líquida, e neste caso essa substância tem um nome e se chama plasma. O plasma, você está vendo aí esse líquido amarelo, ele é então a substância intracelular do tecido sanguíneo, que separa as células. E quais são as células do sangue? Tá? São três tipos. Primeiro são as hemácias, chamadas de glóbulos vermelhos. São células que não possuem núcleo quando estão formadas, depois elas não têm núcleo, elas perdem o núcleo. E tem como função transportar o oxigênio e o gás carbônico.
Quando a gente tratar lá de sistema circulatório, eu falo mais a respeito dessas células. Agora você precisa saber que glóbulos vermelhos ou hemácias são células com a função de transportar oxigênio e gás carbônico. Segundo tipo de célula são os leucócitos ou glóbulos brancos. Também já vou adiantar aqui, né, que existem diferentes tipos de glóbulos brancos. Lá no sistema sanguíneo a gente estuda sobre isso. Mas a função básica dos leucócitos, né, ou glóbulos brancos, é fazer a defesa do organismo, né, ou lá células de defesa, os anticorpos. E o terceiro tipo de célula do tecido sanguíneo são as plaquetas. As plaquetas, elas são fundamentais no processo de coagulação sanguínea, quando você se corta para estancar o sangramento. Então, tecido conjuntivo sanguíneo são 3 tipos de células: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, separados por uma substância líquida chamada plasma. Nas células vegetais, esses tecidos que vão fazer essa parte mais interna da planta, elas têm os nomezinhos bonitos. Um deles se chama parênquima, o outro se chama colênquima e o outro é esclerênquima. Mas isso a gente estuda lá no ensino médio, né? Lá no primeiro ano a gente estuda isso aí, cara. Isso aí lá eu pego pesado com a gurizada no primeiro ano. O que você precisa saber é que esses tecidos, eles vão formar os tecidos internos da planta, que vai dar a sustentabilidade da planta, que vai formar as fibras, né, da planta, que vai servir para células para armazenar substâncias, né, o amido, por exemplo, tá? Células que vão armazenar água, que vão armazenar o óleo que foi produzido, né? Tudo isso aí então são tecidos que estão na planta. Terceiro tipo de tecido, um tecido aí característico animal, é o tecido muscular. O tecido muscular, ele é formado por células alongadas chamadas fibras musculares. Este tecido muscular também é subdividido em 3 tipos. O primeiro é chamado tecido muscular esquelético ou estriado, tá? Porque as células estão em 2 direções, né? Elas estão tanto na vertical quanto na horizontal, então são fibras que vão se entrelaçar aqui, vou entrelaçar meus dedos aqui, cara, né? Vão se entrelaçar, vai em 2 sentidos, vai para lá e vai para cá, tá? E não sei se ficou bom isso aqui, mas você vê a fotinho aqui, ó. O tecido muscular é estriado, né, porque então tem células em 2 direções, ou esquelético. O nome já está falando, tecido muscular esquelético. Função é formar os músculos, a nossa carne que vai grudar nos nossos ossos e que vai fazer com que os nossos ossos se movimentem. Qual é a função dos músculos? É chacoalhar o esqueleto, tá? Quem faz o nosso corpo se movimentar, então, é através do trabalho dos músculos esqueléticos. Segundo tipo de tecido muscular é chamado de tecido muscular liso, aonde as células estão todas na mesma direção. Se você já teve a oportunidade de passar a mão numa buchada, num bucho de animal, ou na tripa, mas não essa tripa sintética aí que você come na linguiça, a tripa de verdade mesmo, assim, que vê lá no boi, né? Eu vivi isso, né? Sempre quando era moleque, né, ia com o meu avô, meu pai, né, sempre lá fazer uma carneada lá, então eu já reparava isso, que quando você passa a mão é bem liso. E diferente de quando você passa a mão num bife, você sente as fibras para todos os lados. Quando você passa a mão numa tripa, ou num estômago, num bucho ali, você sente que ele é mais liso, porque as células estão só numa direção, elas vão só em uma direção. É diferente da carne que vai em 2 direções. O tecido muscular liso, ele vai formar a parte externa de alguns órgãos. Já falei eles. Então a parte de fora do estômago
Eu falei lá no início do vídeo, o estômago por dentro tem uma mucosa, tá? Que é o tecido epitelial do revestimento, células unidas. E por fora, o estômago é músculo liso. Todo o nosso sistema digestório, a parte externa, desde o esôfago, por onde vai descer a comida, o estômago, as tripas, a tua bexiga, tudo isso é formado por músculo liso. E o terceiro tipo de músculo é o tecido muscular cardíaco. O tecido muscular cardíaco forma o miocárdio. Miocárdio, cara, né? Que é o músculo do coração. Mais um detalhezinho, o músculo esquelético a gente chama de músculo voluntário, porque ele vai se movimentar conforme a nossa vontade, né? Quando a gente determina que é para mexer, ele vai mexer. Salvo quando dá aquela cãibra, né, cara? Aí vai contra a vontade, aí não tem o que fazer mesmo. Mas, de forma normal, o músculo esquelético é um músculo voluntário, que depende da nossa vontade. Diferentemente do músculo liso e do cardíaco. O músculo liso, né, o nosso estômago trabalha, as nossas tripas trabalham, né, nossa bexiga ela estica, depois ela volta, e você não precisa ficar mentalizando isso, dando ordem, ele trabalha de forma involuntária, a palavrinha involuntária. Da mesma forma o teu músculo cardíaco, você não precisa ficar ali mentalizando, né, bate, 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 pô rapaz, bate aí, você não para não, né? É um músculo involuntário, tá? Então, 3 tipos de tecido muscular, o esquelético, o liso e o cardíaco. E o quarto tipo de tecido que eu vou falar aqui é o tecido nervoso, que vai depois aí formar os órgãos da tua cachola, teu cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, hipotálamo, vai formar a tua medula espinhal aí nas costas, os teus nervos. Bom, o tecido nervoso é formado por um conjunto de células chamadas de neurônios. Estou botando aqui primeiro uma foto real de um neurônio, para você ver. O neurônio são células bem longas, né, bem compridas, e o neurônio tem a função de produzir e transmitir as informações que vão controlar o funcionamento de todo o nosso organismo. Produzir e transmitir todas as substâncias químicas que vão determinar o funcionamento do nosso organismo, certo? Aqui eu estou colocando então uma foto agora de um esquema de um neurônio. O neurônio tem 3 partes. O centro, né, que é ali o corpo celular, onde que vai estar o núcleo com material genético, e 2 extremidades. Essa extremidade mais curta, que é a parte da frente, né, que parece um monte de galhozinhos assim saltando, são os dendritos. Por ali entra a informação, por ali chega a substância química. Ali é o receptor das informações, que vão passando de uma célula nervosa para outra, de um neurônio para outro. Na parte posterior, depois tem esse rabinho ali, né? É o axônio, escreve com X, axônio, axônio. Aquele ali é o transmissor. É por ali que vão sair as informações, as substâncias, certo? Nós vamos estudar depois todos os sistemas, sistema digestório, sistema circulatório, muscular, nervoso. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses aí, daí a gente volta a falar de como que funciona o sistema nervoso. O que nós vimos hoje nessa aula é sobre os tecidos. Esses tecidos vão se juntar para formar órgãos. Esse último que eu falei, então, o tecido nervoso, é formado por células chamadas neurônios. Esses tecidos vão formar os órgãos, o cérebro, a medula espinhal e assim por diante. E esses órgãos vão se juntar para formar o sistema nervoso. Assim como todos os outros que eu falei aí, são tecidos, diferentes tipos de tecidos que vão formar órgãos
que vão formar sistemas e que vai formar todo o nosso organismo. Certo, gurizada? Lembrando que isso aqui é uma explicação para sexto ano, então eu não preciso entrar muito assim em detalhes de nomes tão complexos, né? E vocês vão continuar estudando aí, e no decorrer dos seus estudos, da sua vida, você vai ver lá, principalmente lá no ensino médio, você vai ver bastante isso aí, muito mesmo, tá? Estas aulas que eu estou produzindo aqui para vocês, quando eu pedi, então presta atenção aqui, ó. Quando eu pedi para você lá fazer relatório, gurizada, né? Eu li os relatórios ali sobre células, sobre as características das células, estavam bons, né? Só tem um detalhe, quando eu pedi relatório, eu quero o relatório dessas videoaulas, de acordo com o que você aprendeu aqui. Não é para você ir lá para o Google e fazer uma cópia. Teve vários ali, né, que foram lá para o Google e pegaram, né? Diz, principalmente, sabe, porque se eu vou lá no Google e digito o que você colocou no texto, aparece, eu acho o texto que você colocou lá. E além disso, o pessoal colocou esse material e não citou de onde é que tirou, né? Mas a gente acha. Então quando eu quero relatório, quando eu peço um relatório, é para você falar de acordo com a videoaula, o passo a passo que eu fui dando aqui, tá certo? Então, valeu, o recado tá dado, presta atenção quando for fazer o trabalho. Espero que tenham gostado dessa aula aí também e fiquem todos bem. Valeu! Todos os dias me parecem iguais, as mesmas notícias em todos os jornais. E eu já não aguentava